Os Apóstolos. O Senhor Jesus, depois de subir ao céu, continuou no meio do povo, em espírito e verdade. O livro dos Atos é a segunda parte do Evangelho de Lucas. No Evangelho, ele apresenta a vida e as obras de Jesus aqui na terra. Uma grande viagem que vai da Galiléia até Jerusalém. Nos Atos, Lucas apresenta o trabalho intenso dos apóstolos como outra grande viagem que vai de Jerusalém a Roma. O resumo deste livro é o capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo descerá sobre vocês e todos vão ser, para sempre, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Assim, Lucas inicia os Atos dos Apóstolos. Querido Teófilo, no meu primeiro livro, escrevi a respeito de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que voltou para o céu. Antes de subir, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, e provou, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus. Ele mesmo conversou com todos a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: permaneçam em Jerusalém e esperem até que o Pai faça o que prometeu. Eu já disse a vocês e agora reafirmo. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. A oração dos apóstolos. Sem Jesus e sentindo-se ameaçados pelas autoridades, os apóstolos fizeram esta oração: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do teu servo Davi, nosso antepassado, quando ele disse: por que é que as nações pagãs ficaram furiosas e os povos pensaram coisas fúteis? Os reis da terra se prepararam e os governantes dos povos se ajuntaram contra o Senhor e contra o Messias. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se uniram aqui nesta cidade, com gente de Israel e de outras nações, contra Jesus, o servo que tu escolheste para ser o Messias.
Eles, ó Pai, se reuniram para fazer tudo aquilo que pelo teu poder e pela tua vontade havias resolvido fazer acontecer. Agora estão nos ameaçando de morte. Dá, Senhor, aos teus servos confiança para anunciarem a tua mensagem. Estende a tua mão poderosa para curar, para fazer milagres e maravilhas em nome de Jesus. Amém. A escolha de Matias. Os 11 apóstolos precisavam escolher um sucessor para Judas Iscariotes. Em Jerusalém, foram direto à casa onde estavam hospedados e se reuniram na sala do andar superior, com algumas mulheres, os irmãos e a mãe de Jesus. Todos permaneciam firmes, unidos, perseverantes na oração. Eram aproximadamente 120 seguidores de Jesus. Pedro se levantou. Meus irmãos, era preciso que se cumprissem as Escrituras. Tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse a respeito de Judas. Ele foi o guia daqueles que prenderam o Mestre Jesus. Judas era do nosso grupo. Ele também foi escolhido para tomar parte em nosso trabalho. Judas comprou um terreno com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime. Nesse terreno ele caiu, se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Os moradores de Jerusalém souberam, viram, tanto que deram àquele terreno o nome de Acéldama, que quer dizer campo de sangue. Está escrito no Salmo 69 que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também está escrito que outra pessoa ocupe o lugar dele e faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para fazer parte do nosso ministério, do nosso trabalho e ser testemunha da ressurreição do nosso Mestre Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam enquanto ele andou entre nós. Apresentaram 2 candidatos, José, também chamado Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces o que se passa no mais profundo dos corações. Agora mostra qual dos 2 escolheste para trabalhar entre nós como apóstolo, no lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Matias ou José. Fizeram um sorteio. O escolhido foi Matias. O Espírito Santo.
O dia de Pentecostes era celebrado com entusiasmo pelos judeus. Era a festa das colheitas. Por isso, os discípulos de Jesus estavam reunidos no andar superior da casa de João Marcos, em Jerusalém. Que isso? Que ventania é essa? Toda a casa foi invadida por um forte vento. Apareceram então línguas de fogo. Elas se espalharam por todo o cenáculo. As labaredas tocaram cada um dos presentes. O Espírito Santo chegou. Eles começaram a falar, todos ao mesmo tempo, em diversas línguas. O Espírito de Deus a todos inspirava. Aquele barulho atraiu uma grande multidão. Estavam todos admirados. Ali em Jerusalém morava gente de quase todas as nações do mundo. Era maravilhoso. Os olhos dos estrangeiros brilhavam de felicidade. Cada um podia entender em sua própria língua. Aqueles homens analfabetos, humildes, falavam do grande amor de Jesus. Estes homens estão cheios de vinho novo. Estão bêbados. Não, bêbados não. Pedro não resistiu. Meus amigos judeus e todos vocês que moram aqui em Jerusalém, por favor, prestem atenção, escutem o que eu vou dizer. Vocês pensam que estes homens estão bêbados? É claro que não. Agora são apenas 9 horas da manhã. Ao contrário, o que está acontecendo é o que está escrito no livro do profeta Joel. Deus revelou: é isto que eu vou fazer nos últimos dias. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas vão profetizar. Os moços terão visões e os velhos vão sonhar novamente. Derramarei o meu espírito sobre os meus servos e servas. Naqueles dias eles também vão profetizar e anunciar a minha mensagem. Em cima, no céu, farei que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutem estas palavras. Como sabem muito bem, Deus mostrou a vocês que Jesus foi um homem aprovado por Ele. Deus, por meio de Jesus, fez no meio de vocês milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus. Ele o livrou do poder da morte, pois não era possível que o seu filho fosse dominado por ela. Porque Davi disse a respeito de Jesus: eu vejo sempre o Senhor comigo.
Ele está ao meu lado direito para que eu não tenha medo de nada. Por isso meu coração está feliz. E as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Porque tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos, nem deixarás que o teu dedicado servo seja destruído. Tu me ensinaste os caminhos que levam à vida, e a tua presença vai me dar muita alegria. Meus irmãos, preciso falar claramente com vocês a respeito de Davi, nosso patriarca. Esse grande líder morreu e foi enterrado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido que um dos seus descendentes iria ser rei, como ele mesmo era. Davi sabia o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo foi destruído. Deus ressuscitou o mesmo Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Jesus foi levado para ficar à direita de Deus e recebeu o Espírito Santo, como o Pai mesmo havia prometido. É isto que vocês estão vendo e ouvindo agora. O seu Espírito derramado sobre nós. Portanto, não foi Davi quem subiu para o céu, como ele mesmo afirmou. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Quando ouviram isso, muitos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro: irmão, que devemos fazer? Arrependam-se e cada um de vocês procure ser batizado em nome de Jesus Cristo. Assim serão perdoados e receberão do Pai o Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e os seus filhos, e para todos aqueles que vivem longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Saiam do meio dessa gente perdida e procurem a salvação. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Os primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas em nome de Jesus, e por isso todas as pessoas estavam cheias de admiração e de respeito. Todos aqueles que acreditavam permaneciam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros o que possuíam. Vendiam seus bens e repartiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Diariamente se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e comiam com alegria e humildade.
louvavam a Deus por tudo e eram muito estimados. E cada dia o Senhor juntava àquele grupo as pessoas que iam sendo salvas. Certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo. Eles viram um homem coxo sendo levado pelos amigos a um lugar junto ao portão formoso. O deficiente estendia a mão a todos que passavam por ali. Uma esmola, pelo amor de Deus! Os apóstolos olharam bem para ele e Pedro disse: Meu irmão, não tenho dinheiro nenhum, mas vou lhe dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro segurou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. O homem estava exultante. Entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando, agradecendo a Deus. Todos olharam para ele admirados. Peraí, aquele ali não é o coxo do portão formoso? Todos espantados entraram no templo para ver o milagre de perto no alpendre de Salomão. Pedro aproveitou a situação para evangelizar o povo. Homens de Israel, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando para nós? Pensam que este homem está andando por causa do nosso próprio poder ou da nossa própria santidade? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi Ele quem glorificou o seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele quis soltá-lo, vocês não quiseram. Ele era santo e bom, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos libertasse Barrabás, um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este pobre homem aqui. O que vocês estão vendo foi feito pela fé no seu nome. A fé em Jesus curou este homem diante de vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes crucificaram Jesus sem saber o que de fato estavam fazendo. Deus cumpriu dessa maneira o que havia anunciado há muito tempo através dos profetas. O seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se, mudem de vida e voltem para Deus, para que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e Ele mande Jesus para ser o Messias de vocês. Ele precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas
como Deus anunciou há muito tempo pelos seus santos profetas. Moisés disse no Antigo Testamento: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá um profeta, assim como ele me escolheu. Obedeçam a tudo o que ele disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Todos os profetas que tinham uma mensagem, começando por Samuel, e todos que vieram depois dele, falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês são parte do acordo que Deus fez com seus antepassados, quando disse a Abraão: todas as nações da terra serão abençoadas por meio dos seus descendentes. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou para abençoá-los, e para que cada um de vocês mude de vida, acredite, se converta e deixe o pecado. Pedro e João diante do conselho. Era noite. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam furiosos. Não queriam que os dois apóstolos contassem ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso era prova de que os mortos vão ressuscitar. Os dois pregadores foram arrastados para a prisão. No dia seguinte, as autoridades se reuniram em Jerusalém. Nessa reunião estavam presentes Anás, o sumo sacerdote, Caifás e muitos outros. Mandaram trazer os apóstolos. Como é que vocês fizeram isso? Com que poder ou em nome de quem vocês fazem essas coisas? Então Pedro foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então fiquem sabendo, senhores, e todo o povo de Israel: este homem aqui está completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a pedra mais importante, a pedra angular. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. É por meio do nome dele e de ninguém mais no mundo que podemos ser salvos. E Deus tem colocado esse nome à disposição de todos. Os membros do Sinédrio, o Conselho Superior dos Judeus, ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João. Sabiam que eles eram gente simples e sem instrução. Reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os apóstolos. O homem que havia sido curado estava ali, de pé, na frente de todo mundo. Em seguida, mandaram que os apóstolos saíssem da sala do conselho
e começaram a discutir entre eles. Vamos fazer o que com estes homens? Todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. Nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos fazer o seguinte: vamos ameaçá-los para que nunca mais falem a ninguém a respeito deste homem que eles chamam de Jesus. Então eles chamaram os apóstolos e ordenaram: a partir deste momento, vocês estão terminantemente proibidos de pronunciar o nome desse homem. Mas Pedro, como sempre, não se conteve. Os senhores mesmos devem julgar. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Isso que vocês querem é impossível. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O Conselho Superior os ameaçou mais ainda. Eles não puderam ser castigados, porque todo o povo agradecia a Deus o que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre estivera coxo por mais de 40 anos. Ananias e Safira. Ananias, esposo de Safira, vendeu um terreno, mas entregou só uma parte do dinheiro aos apóstolos. Ele afirmava categoricamente que era o preço total. E a esposa Safira sabia disso. Pedro foi falar com Ananias. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentir ao Espírito Santo? Ananias, você escondeu uma parte do dinheiro e está dizendo que não. Antes de você vender o terreno, ele já era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso, homem? Você não mentiu para seres humanos. Você mentiu para Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto no chão. Todo mundo ficou olhando, assustado, com medo. Os mais jovens cobriram o corpo dele com lençol, levaram para fora e o sepultaram. Três horas depois, chegou a mulher de Ananias. Ela não sabia o que havia acontecido com o marido. Pedro perguntou: vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, vendemos. Tem certeza? Absoluta. Como foi que você e o seu marido resolveram fazer uma coisa desta? Pôr à prova o Espírito do Senhor? Safira, Deus, o nosso Senhor, sabe tudo o que acontece dentro e fora de nossos corações. Ali, do lado de fora daquela porta, estão os rapazes que acabaram de enterrar o seu marido. E agora, eles vão levar você também. Safira caiu morta aos pés de Pedro. Os moços sepultaram a mulher ao lado do marido. Um profundo respeito se apoderou de toda a igreja. E os outros que souberam disso ficaram com muito medo. Enquanto isso, os apóstolos faziam muitos milagres entre o povo e se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Alpendre de Salomão.
Ninguém de fora do grupo tinha coragem de se juntar a eles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres acreditou no Senhor. Um número cada vez maior de pessoas era somado ao reino de Deus. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, o povo punha os doentes nas ruas, em camas e esteiras, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém. Traziam seus doentes e aqueles que estavam possuídos por espíritos maus. Todos eram curados. A perseguição dos apóstolos. O sumo sacerdote e os seus companheiros do partido dos saduceus ficaram com inveja da liderança dos apóstolos. Resolveram agir. Mandaram prender todos eles na humilhante cadeia pública. No entanto, Deus, que tudo sabe e tudo pode, não os deixou ali abandonados. Naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia. Levou os apóstolos para fora. Vão para o templo. Façam pregações a respeito da vida eterna. Falem da nova vida. O povo precisa ouvir. Os apóstolos, no dia seguinte, bem cedo, estavam no pátio do templo. Com grande entusiasmo ensinavam a todos. Mais tarde, naquela manhã, o sumo sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião. O conselho superior ia fazer o julgamento. Os guardas do templo foram buscar Pedro e João na cadeia. Voltaram assustados à reunião do conselho. Senhores, fomos lá e encontramos a cadeia trancada. Os guardas estavam lá fora, vigiavam normalmente, mas quando abrimos os portões, não achamos ninguém lá dentro. Que? Os prisioneiros escaparam? Mas como? E os guardas? Não viram nada? Neste momento entrou alguém na reunião. Senhores, se preparem. Vem mais confusão aí. Os homens que vocês prenderam estão lá no templo. Eles estão ensinando aquelas coisas que vocês não querem ao povo. O chefe da guarda saiu furioso com seus oficiais. Logo estava de volta. E com brutalidade colocou os acusados diante do sumo sacerdote. Nós ordenamos a vocês que não ensinassem de jeito nenhum em nome daquele homem. E vejam o que vocês fizeram. Espalharam essa doutrina por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus depois que os senhores o crucificaram. Mas Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem.
conselho ficou ainda mais enfurecido. As autoridades resolveram matar os apóstolos. O fariseu Gamaliel se levantou. Ele era um membro muito respeitado por todos no conselho. Um dos melhores especialistas da lei, reconhecido por sua grande sabedoria espiritual. Gamaliel mandou que levassem os apóstolos para fora da sala. Homens de Israel, eu quero preveni-los. Cuidado com o que vocês estão planejando fazer com estes dois acusados. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas. Ele se fazia passar por uma pessoa muito importante e a ele se juntaram 400 homens. E não adiantou nada. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se espalharam e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o galileu, na época do recenseamento. Também conseguiu levar muita gente consigo, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, ouçam a minha opinião. Deixem estes acusados em paz. Não façam nada agora contra estes dois homens. Deixem que vão embora. Porque se o que eles ensinam e fazem é puramente humano, vem deles mesmos. Isso logo será desfeito e vai desaparecer. Porém, se é de Deus, vocês não poderão destruí-los, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E contra Deus não há resistência. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Mandou chicotear os apóstolos. Agora saiam. Nunca mais falem em nome desse homem. Os apóstolos deixaram a sala do conselho com alegria. Deus os havia achado dignos de sofrer ofensas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. 7 auxiliares para os apóstolos. Algum tempo depois, o número de judeus que seguiam Jesus aumentou muito. Aqueles que falavam grego começaram a se queixar dos que falavam hebraico. Os que falavam grego diziam que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos fizeram uma reunião. Não está certo isso. Deixarmos de anunciar a mensagem de Deus para ficar mexendo com dinheiro. Por isso, irmãos, queremos que vocês escolham 7 homens de confiança entre vocês. Homens iluminados pelo Espírito Santo. Vamos entregar esse serviço a eles. Quanto a nós, vamos continuar orando, continuar anunciando a mensagem da palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Estes homens foram apresentados diante dos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre eles. A mensagem de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais.
era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Prisão e morte de Estevão. Estevão era muito abençoado por Deus. Ele fazia milagres e maravilhas entre o povo. Mas alguns estavam contra ele. Eram os membros da Sinagoga dos Homens Livres, a casa de oração dos judeus que vieram das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus das regiões da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele vencia todas as discussões. Então lhes pagaram algumas pessoas para o caluniarem. Nós ouvimos este homem. Ele falou contra Moisés e contra Deus. Os líderes e os professores da lei ficaram revoltados. Agarraram Estevão e o levaram diante do Conselho Superior. Arranjaram mais alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Este homem não para de falar contra o nosso templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos ele dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. As pessoas que estavam sentadas na sala do Conselho Superior olhavam para Estevão. O seu rosto resplandecia. Parecia o rosto de um anjo. Como vocês são teimosos, duros de coração e surdos para ouvirem a mensagem de Deus. Vocês, como seus antepassados, continuam rejeitando o Espírito Santo. Qual profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do Servo Santo. E agora vocês o traíram e o mataram. Receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Olhem, eu estou vendo o céu aberto. O Filho do Homem está em pé ao lado direito do Pai. Mas eles taparam os ouvidos e, dando altos gritos, avançaram todos contra Estevão. Depois o arrastaram para fora da cidade. As testemunhas deixaram as suas capas com um moço chamado Saulo. Começaram a jogar pedras em Estevão. O mártir sentia fortes dores. As pedras continuavam a cair sobre ele. Estevão se ajoelhou e orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não os condenes por causa deste pecado.
O apedrejamento de Estevão foi um grande choque para os milhares de cristãos em Jerusalém. O Sinédrio iniciou uma violenta perseguição contra os cristãos. Queria destruí-los, exterminá-los. Um dos membros do Sinédrio, um soldado terrível chamado Saulo de Tarso, ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres. Todos eram jogados na prisão. Os cristãos, apavorados, se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Foram dias tristes. Mais tristes ainda para os filhos, cujos pais e mães eram arrastados para a prisão. No entanto, isso não adiantou nada. Como sementes levadas por forte vento, os seguidores de Jesus iam cada vez mais distantes. Iam criando raízes em milhares de vilas e cidades do Império Romano. Eles pregavam por toda parte a palavra de Deus. Próximo CD. No 11º CD, o penúltimo desta coleção, vamos continuar a história dos primeiros cristãos na segunda parte dos Atos dos Apóstolos. Saulo, o perseguidor, tem uma visão de Jesus e se converte. Tudo isto no próximo CD. Fiquem na paz do Senhor.